Então, bom dia a todos. Meu nome é Andréia, eu sou médica geriatra, especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e coordeno aqui o serviço de geriatria do Hospital Universitário Júlio Miller. Então, é um prazer discutir com vocês hoje esse tema tão importante que é o envelhecimento. E eu propus envelhecimento ativo, que nós vamos tentar explicar mais ou menos o que é para vocês ao longo dos próximos minutos, tá? Envelhecimento é uma questão que bate na nossa porta todos os dias, né? Nós, profissionais de saúde, médicos, enfim, todos os profissionais de saúde se deparam com o atendimento de pessoas idosas. Então, nós precisamos conhecer um pouco mais a fundo algumas questões do envelhecimento. E a população geral também, né? Quem não tem um paciente, uma pessoa idosa na família, um avô, um pai, um tio, enfim. Então, nós precisamos ter esse olhar de quais são as necessidades dessa população e o que pode ser feito para que elas tenham um envelhecimento ativo, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos em torno de 30 milhões de pessoas idosas no Brasil, né? E a previsão é que isso aumente de uma forma assim que a gente chama exponencial, ou seja, muito rápido, tá? Então, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos em torno de 30 milhões, o que dá mais ou menos 10%, um pouco mais da população do Brasil idosa, composta de idosos. Em 2050, nós vamos ter 25% da população idosa, né? Olha o tanto de gente, né? De cada 4 pessoas dos brasileiros, 1 vai ser idoso em 2050, né? Nós vamos ter mais idosos do que crianças e adolescentes, tá? Então, idoso no Brasil, quem tem mais de 60 anos, né? Nos países desenvolvidos, a gente considera idoso ainda quem tem mais de 65 anos, mas aqui no Brasil acima de 60 anos, tá? Então, assim, vai ter muita gente nessa parte da vida, nessa fase da vida, né? Que começa aos 60. E nós precisamos discutir e nos preparar para o envelhecimento já desde criança, né? Então, assim, nós precisamos discutir já com nossas crianças hábitos saudáveis que vão impactar lá na frente, quando eles forem idosos. Nós precisamos valorizar os nossos idosos já desde muito cedo, né? Para a gente formar essa cultura de que é importante reconhecer as necessidades, valorizar, proteger e dar uma qualidade de vida para essas pessoas que estão nessa fase, tá? E esse termo envelhecimento ativo é um termo proposto pela Organização Mundial de Saúde já há alguns anos, que traz um conceito maior do que só um envelhecimento saudável, né? O envelhecimento ativo é uma população, além de saudável, engajada, produtiva, né? Que participa da sociedade como um todo. Então, o envelhecimento ativo ele tem esse conceito, que é o que a gente quer, porque se nós vamos ter tantos idosos, né? Daqui a alguns anos, já temos muitos idosos, então nós vamos aumentar mais ainda. Nós vamos ter que colocar essa população para participar realmente, para ser produtiva, para a gente poder cuidar, porque senão nós não vamos conseguir absorver as necessidades dessa população, tá? Bom, então assim, esse envelhecimento ativo nós vamos tentar destrinchar um pouquinho mais nos próximos minutos, tá? O envelhecimento, ele é inerente ao processo da vida, né? Não existe uma pílula mágica que freia o envelhecimento, que a gente para de envelhecer, o famoso anti-aging que está na moda, né? Então, assim, a gente não tem, todo mundo vai envelhecer.
Lógico que esse envelhecer, ele pode ser diferente, né? Algumas pessoas envelhecem de uma forma mais acelerada e com mais, com alguns problemas a mais, e outras pessoas envelhecem com uma forma mais saudável, com menos perda, com uma capacidade funcional que a gente chama melhor, tá? O processo natural de envelhecimento a gente chama senescência, tá? Então, senescência, vocês vão ver aqui, é o processo natural de envelhecimento, onde o organismo, os tecidos, né, os órgãos, eles vão tendo um desgaste natural do tempo, mas eles conseguem manter a sua função, ou seja, não traz nenhuma doença, né? É um envelhecimento normal ou senescência, tá? No entanto, que nem eu falei, nem todas as pessoas têm esse envelhecimento normal, senescência. Algumas pessoas têm uma sobrecarga de doenças, né? E aí o envelhecimento se torna patológico, como a gente diz, que é uma situação denominada senilidade. Então, quando eu falo senilidade, eu falo de um envelhecimento cercado por doenças. Tá? Quando eu falo senescência, eu falo um envelhecimento normal, natural, tá? Então, são dois conceitos, a gente vai discutir alguns conceitos para a gente poder depois se aprofundar no envelhecimento ativo, tá? Então, vocês conseguiram diferenciar o que é senescência e o que é senilidade, tá? Então, envelhecimento, senescência, não é sinônimo de doença. Não é porque está mais envelhecido que está doente, tá bom? E esse envelhecimento ativo que eu digo é um processo que a gente vai otimizar as oportunidades de saúde, tentar minimizar a repercussão do envelhecimento nos órgãos, tentar fazer com que esse idoso participe da sua comunidade, da sua rede social, seja ativo, propor medidas de segurança para esse paciente, para essa pessoa que está na terceira idade, com o objetivo do quê? De melhorar a qualidade de vida, tá? Porque as pessoas estão envelhecendo, a gente acrescentou sim anos de vida. Hoje a expectativa de vida gira em torno dos 75 anos para os homens e 77 anos para as mulheres, mais ou menos. As mulheres vivem mais, tá, do que os homens, né? Mas não basta acrescentar anos de vida, eu preciso acrescentar anos de vida com qualidade de vida, né? Porque às vezes o que adianta eu acrescentar 10 anos se essa pessoa vai ficar 10 anos incapaz, em cima de uma cama, dependente, tá? Então eu preciso propor atividades, eu preciso aumentar a expectativa de vida, mas eu preciso acrescentar qualidade de vida a esses anos que a gente está aumentando na expectativa de vida. Esse é o nosso maior desafio, quando a gente fala da população idosa e de que medidas nós vamos trazer para melhorar isso, tá? Então, o envelhecimento ativo, ele tem a ver com isso. O que pode ser feito, né, para que essa tenha uma saúde boa, para que ela seja engajada no meio que ela vive, né? Para que ela tenha a segurança. O que a gente pode fazer? E isso a gente não pode pensar só quando a gente chega lá com 60 anos. Eu preciso pensar isso já desde muito cedo, tá? Porque daí eu vou ter um resultado muito melhor do que se eu começar a pensar meu envelhecimento só quando eu chegar com 60 anos, tá? Então eu preciso pensar nisso na adolescência, no adulto jovem, né? Todo esse processo ele começa muito antes para você ter um envelhecimento ativo e você ter qualidade de vida quando você ficar mais velho. Então, o envelhecimento ativo, ele passa, sim, pelo bem-estar físico. É importante eu ter um corpo saudável, né? Eu ter minha pressão controlada, eu ter minhas taxas de glicose, de colesterol, eu ter uma qualidade óssea. Tudo isso é muito importante.
mas ele extrapola. Não é só o bem-estar físico, eu preciso ter o bem-estar mental, né? Minha cabeça tem que estar boa, eu não posso estar depressiva, né? E eu preciso ter um bem-estar social, uma rede de apoio social, uma família estruturada, amigos, né? Então, ele precisa disso tudo junto, né? E para isso eu preciso proporcionar, para ele ter isso aqui tudo, eu preciso proporcionar proteção para essa pessoa, cuidados adequados e segurança, tá? Então, o envelhecimento ativo tem a ver muito com isso. E o objetivo é aquilo que eu falei, né, antes até, é aumentar sim a expectativa de vida, mas não qualquer vida, é uma vida saudável, tá? E mesmo para aqueles pacientes que são um pouco mais frágeis e que às vezes até têm uma incapacidade, eu posso sim cercar essa pessoa de cuidados, de rede social, de uma boa avaliação médica, para que ela consiga ter uma qualidade de vida mesmo sendo frágil, tá? Alguns conceitos importantes quando a gente fala sobre envelhecimento e envelhecimento ativo, tá? Eu quero que vocês guardem assim, então. Existe um conceito muito importante que é autonomia e o outro que é independência. Quando essas duas coisas estão legais, a gente mais comumente tem um envelhecimento bem sucedido, um envelhecimento ativo. Então, autonomia quer dizer a habilidade de você tomar decisões, você saber o que você quer para você, tá? De acordo com as suas regras, com as suas preferências, com as suas crenças, isso é autonomia. Então, eu decido como vou fazer, como vou controlar a minha vida, né? Quando o idoso ele é autônomo, é uma coisa muito importante para ele. O envelhecimento ativo é muito dependente disso, né? E a outra coisa se chama independência. Independência é diferente de autonomia, tá? Independência é a habilidade de você executar uma tarefa, né? Por exemplo, eu posso falar, eu quero ir ao banheiro agora, né? Eu vou ao banheiro agora, é uma autonomia, né? Mas eu posso não ter a independência de ir. Eu posso não conseguir levantar da cama e ir até o banheiro. Então ele quer ir, ele controla a decisão, mas ele não é independente para ir, tá? Ao contrário, às vezes o paciente é independente, por exemplo, ele consegue levantar e ir até o banheiro, mas ele não controla mais as decisões. Ele tem um quadro demencial ou alguma coisa assim. Então, ele tem até a independência, a capacidade física de fazer alguma coisa, mas ele não tem mais a habilidade de controlar a decisão, de lidar com questões que envolvam a capacidade de decidir alguma coisa, tá? Então deu para vocês entenderem o que é autonomia e o que é independência, são coisas diferentes. E a gente quer, lógico, que eles tenham as duas coisas. Eu quero ser autônoma, poder tocar minha vida com as minhas decisões, e eu quero ter a capacidade física de poder fazer isso, né? Então, quando essas duas coisas estão juntas e otimizadas, a gente tem um envelhecimento ativo, né? Um envelhecimento normal e mais comumente um envelhecimento ativo, tá? E a gente avalia muito quando a gente fala de independência, de autonomia, as atividades que são importantes daquela pessoa conseguir fazer, né? Que a gente chama estado funcional. Esse idoso é um idoso funcional, a gente chama. Ele tem uma ótima funcionalidade, ou seja, tanto para as atividades básicas de vida diária, que são tomar banho, comer, ter uma independência para usar o banheiro, para andar pela casa, são as atividades básicas de vida diária, tá? Que são importantes, né? E para as atividades instrumentais de vida diária, que é o quê? Sair, fazer uma compra, preparar uma refeição, tomar os seus remédios, né? Cuidar da casa dele. Então, isso é
estado funcional. Quando o idoso é funcional para as atividades básicas de vida, quer dizer que ele consegue fazer tudo aquilo sozinho. Para as atividades instrumentais, ele consegue fazer essas outras coisas que são mais elaboradas, né? Então, às vezes, ele é funcional para as atividades básicas de vida diária, mas ele já não é mais funcional para as atividades instrumentais de vida diária, tá? Então, as atividades, elas são avaliadas, é importante que quem cuida do paciente idoso, né, o médico, o enfermeiro, avalie o que esse paciente consegue fazer, né, o que é importante para ele fazer e tente otimizar a saúde dele para que ele consiga realizar tanto as atividades básicas e as atividades instrumentais de vida diária, tá? Então, esse é um outro conceito que nos dá a ideia do tanto, do quão funcional é essa pessoa idosa, tá? Lógico que quanto melhor o desempenho nas atividades, mais chance dele ter um envelhecimento ativo. E aí, vocês vão me perguntar assim, então tá, então eu quero ter um envelhecimento ativo, né? Eu quero discutir já algumas coisas do envelhecimento ativo. O que eu preciso fazer para ser autônomo, independente, conseguir realizar minhas atividades básicas e instrumentais de vida diária, tá? Então, assim, não tem fórmula mágica, né, gente? Os trabalhos todos mostram que o envelhecimento ativo, ele tem muito a ver com o que você construiu ao longo da vida, né? Eu não sei assim, qual que é o público, a média de idade de quem está assistindo, né? Mas é uma reflexão assim para todos nós. Será que tudo que eu vou falar aqui agora dos passos para a gente ter um envelhecimento ativo, vocês estão fazendo? Porque a gente tem que começar isso já desde muito jovem, tá? Então, eu trouxe aqui algumas coisas que são importantes vocês pensarem, trabalharem, reconhecerem que isso vai impactar no envelhecimento de vocês, tá? Então, assim, as primeiras coisas, né? Cuidar das doenças, né? Se possível, comprimir, a gente fala, o aparecimento dessas doenças lá para a fase muito avançada de vida, né? Que a gente chama compressão de morbidade, esse fenômeno. Ou seja, às vezes o paciente vai ser hipertenso, mas se eu conseguir que ele empurre esse aparecimento da hipertensão arterial sistêmica para quando ele tiver muita idade, 80, 75, 80, 90, e não ele ficar hipertenso com 40 anos, com 50 anos, tá entendendo? Eu vou empurrar todas as repercussões que a pressão arterial tem no organismo, que são muito ruins, para uma fase tardia, tá? Então, cuidar da pressão arterial desde muito cedo é muito importante, tá? Por quê? Porque eu queria só apagar essa mãozinha aqui que tá aparecendo no slide. Será que tá aparecendo para eles? Essa que tá aqui? Não? Ah, então tá. Eles estão vendo o slide todo, né? Tá. Então, a hipertensão arterial, ela é uma doença que traz repercussões muito importantes. Pode levar a insuficiência cardíaca, insuficiência renal, derrame, né? Infarto, né? Então, que são doenças que impactam lá naquela coisa que nós conversamos, que tornam o indivíduo dependente, né? Que tiram a autonomia, né? Se eu tenho um derrame, um acidente vascular cerebral numa área do cérebro que compromete a memória, eu vou ficar sem capacidade de autonomia, né? Se eu tenho um acidente vascular cerebral que compromete a força de um lado do meu corpo, eu vou ter muita dificuldade na independência, né? Vou ficar um paciente dependente, tá? Então, cuidar da pressão arterial é um dos fatores primordiais para o envelhecimento, tá? É uma das doenças que devem ser muito bem controladas. E pressão arterial no idoso é a mesma coisa das outras pessoas, acima de 140, maior ou igual a 140/90, é um paciente hipertenso, tá? Então, isso deve ser levado muito a sério, né?
Às vezes a gente vê paciente no consultório que é hipertenso, aí de repente fala assim, doutor André, eu vim aqui hoje mesmo, aí eu não tomei os remédios nas últimas semanas, porque eu não sabia se ia trocar, se não ia trocar, se é esse mesmo, que eu já tomo há muito tempo. Então, assim, em uma semana ficou sem tomar o remédio da pressão arterial. Tempo suficiente para ter um pico hipertensivo e um acidente vascular cerebral, né? Ou algum outro comprometimento da pressão arterial. Então, gente, a gente precisa ser muito disciplinado com a medicação, né? Com o controle das nossas doenças, se a gente for um hipertenso. E se eu conseguir ter hábitos de vida saudável para empurrar essa pressão arterial, para essa hipertensão arterial aparecer muito tardiamente, melhor ainda, tá? Então, outra coisa muito importante, evitar a obesidade, tá? Se manter no peso ideal, né? Então, assim, quando o paciente, a pessoa, independente de muita idade, independente de ter 60 anos ou mais, ela vai ganhando peso, ela vai desencadeando uma série de problemas que vão limitar a capacidade funcional dessa pessoa, tá? E não existe dieta da moda, remédio milagroso, tá? O modo seguro de envelhecer e de emagrecer, é reduzir corretamente a ingestão de calorias, tá? Não tem outra coisa milagrosa. Então, eu preciso cuidar da minha alimentação. Existem vários trabalhos na literatura mostrando que quem come menos, quem tem uma dieta mais regulada, vive mais. Tá? Então, as pessoas que comem menos, que são mais comedidas, que mantêm o peso ao longo da vida, essas pessoas vivem mais. O que a gente está vendo hoje? Uma epidemia de obesidade. Crianças obesas, né? Crianças. Então, imagina quando ela chegar lá com 60 anos e com 15 anos, adolescente, já estão fora do peso. Então, cuidar do seu peso, manter um peso ideal, é sim um fator decisivo para você ter lá na frente um envelhecimento ativo, tá? E fugir de medicamentos que são moderadores de apetite, isso é uma enganação, né? Às vezes a gente até pode usar alguma medicação por um tempo curto, em determinados casos específicos, mas esse uso indiscriminado de moderadores de apetite fazem mal para a saúde. Tá? Então, cuidar do seu peso é outra dica importante para a gente ter um envelhecimento bem sucedido. Pensem nisso, cuidem da alimentação, do que comem, subam na balança e procurem manter o peso ideal, tá? Uma outra coisa, eu sei que vocês tiveram uma palestra sobre tabagismo com a doutora Keila, né, que é expert nisso, então assim, não fumar está associado com um envelhecimento bem sucedido, tá? E o cigarro, como vocês devem saber, ele não faz mal só para o pulmão, tá? Ele aumenta o risco de outras doenças, né? Doenças cardiológicas, de úlceras de membros inferiores, causa impotência sexual, né? Câncer, não só de pulmão, outros tumores, outros cânceres estão relacionados ao cigarro, tá? Então, assim, e a pessoa, ela precisa se conscientizar da importância de cessar o tabagismo e de não fumar, né? Isso tem que ser uma coisa que vem, assim, a pessoa precisa se conscientizar. Se ela quer envelhecer bem, com aquele envelhecimento ativo, com a sua capacidade funcional preservada, ela deve parar de fumar, tá? Então, não fumar é um hábito que se associou ao aumento da expectativa de vida. Quem fuma, vive menos.
Quem fuma pode até viver um tempo bom, igual a outra pessoa, mas vai viver com mais dependência, tá? Uma outra coisa muito importante que está relacionada ao envelhecimento ativo, ao envelhecimento saudável, é a atividade física regular, tá? A atividade física regular é fundamental. As pessoas que fazem atividade física regular, né? Regular quer dizer pelo menos 150 minutos por semana, se possível, dividido em 5 vezes de 30 minutos, tem um aumento da expectativa de vida de 8 a 10 anos, né? Então, se você faz uma atividade física e essa atividade física, se possível, que envolva exercícios aeróbicos, exercícios de resistência, ou seja, aqueles feitos com um pouquinho de carga, né? Exercícios de equilíbrio, que são muito importantes quando a pessoa vai ficando envelhecida, porque ela tem uma alteração do equilíbrio, né? E os alongamentos, esse tipo de exercício é um exercício completo, que a gente chama, envolve todas as, né, todos os itens que são importantes. E que a pessoa tenha uma regularidade, que ela faça pelo menos, é o mínimo, 30 minutos de segunda a sexta. Isso impactou em diminuir, em ganho de 8 a 10 anos de vida, tá? Aí aqueles atletas, aquelas pessoas que só vão sábado e domingo, né? Que são aqueles só do fim de semana. Qualquer exercício tá valendo, né? Mas esses que vão só 2 vezes por semana, ou que vão só sábado e domingo, né? Esses não impactaram tanto na qualidade de vida. Então você precisa ter uma atividade que envolva, se possível, todos esses aqui, esses itens, e que seja mais ou menos com essa duração por semana, dividido em 5 vezes, se possível, tá? Isso melhorou o condicionamento cardiorrespiratório, controlou a pressão, né? Melhora a produtividade, a pessoa fica mais disposta, melhora a atividade sexual, porque aumenta a libido, melhora tônus muscular, melhora a memória, né? Que é uma coisa tão... que os pacientes têm tanta queixa, né? E às vezes fica assim, me dá uma vitamina para memória, né? Gente, vitamina para memória não existe. Vitamina para memória é estímulo de memória, atividade física, é isso. A gente só dá vitamina para memória se a pessoa tem algum déficit de alguma vitamina que causa problema na memória. Por exemplo, a vitamina B12, quando vem baixa, pode dar alteração de memória, a gente repõe, né? Mas assim, se o paciente não tem déficit nenhum de vitamina, né? Ele não adianta ficar tomando vitamina, ele precisa fazer outras coisas que estimulem o cérebro. E exercício físico é uma delas. Além disso, melhora a qualidade do sono, que é outra coisa muito importante, tá? As pessoas que dormem bem, pelo menos 6 a 8 horas por dia, né? Elas têm uma melhor desempenho da memória, né? E elas têm um melhor envelhecimento, tá? Então, como o exercício melhora a qualidade do sono, então ele já impacta nessa melhoria também, tá? E só fica fiel ao exercício quem coloca isso como quem é disciplinado, né? Como quem coloca isso como prioridade, tá? Então, assim, ai, não tenho tempo, né? Ai, trabalho muito. Ah, isso é desculpa. Se você colocar isso como prioridade, eu vou fazer 30 minutos, ou de manhã, ou à tardezinha. Isso também não é. Tem gente que fala assim, mas pode caminhar à tarde, não faz mal? Pode caminhar muito cedo? Não faz mal, gente. Tá? Vocês podem caminhar ou fazer atividade física na hora que for melhor para vocês, desde que vocês façam essas atividades, né, supervisionadas, bem orientadas, e que tenham essa regularidade e a disciplina de realizar 150 minutos por semana, tá? Então, isso é uma outra dica muito importante para o envelhecimento ativo. A outra coisa muito importante
que hoje eu acho que impacta muito na qualidade de vida das pessoas quando elas vão ficando mais velhas, é a capacidade delas se organizarem, né? Delas tentarem se disciplinar para tentar. Eu pus aqui, né? Fugir do problema. Não é que é fugir do problema no sentido de não enfrentar, mas é uma capacidade de organizar para não ficar pegando muito problema. Tem gente que pega até problema do outro, né? O filho tá com problema, vira problema dele, o neto tá com problema, vira problema dele. Então, assim, a pessoa vai absorvendo tudo aquilo para ela, né? Então, você precisa falar, até aqui é meu problema, daqui para lá não é mais meu problema. Isso é uma coisa importante, tá? Não se enervar com pequenas coisas, né? Às vezes as pessoas gastam energia, né, com coisas simples que a gente não precisava ter todo esse sofrimento. Isso é muito importante, tá? Então, ser alegre, ser tolerante, tá? Dividir responsabilidades, isso é uma outra coisa muito importante. Às vezes a gente pega muito coisas que são responsabilidade de outra pessoa, né? E toma pra gente. Então, isso não é legal para o envelhecimento, tá? Ser otimista, priorizar o seu organismo, valorizar, ter amor próprio para você, isso é muito importante, tá? Então, assim, procure alguma coisa que alivie a sua tensão, o seu estresse, tá? Uma coisa muito legal é a meditação, né? E a meditação não custa nada, né? A pessoa pode aprender a fazer simples, né? Qualquer guiazinho na internet, no YouTube, enfim, te ensina a dedicar poucos minutos do seu dia para meditação, tá? Para você liberar a sua mente de algumas outras coisas e deixar focada numa coisa boa, tá? Então procure fazer um momento do dia, 5 minutos que seja, para você aliviar as tensões. Respire, aprenda um exercício de respiração, né? Que acalma muito, que tranquiliza. Isso desencadeia uma resposta no organismo que melhora a imunidade, diminui a tensão. Isso é muito importante, tá? Tem trabalhos mostrando que as pessoas que meditam com uma certa regularidade, né? Elas aumentam a espessura cortical, a espessura do cérebro, né? Então, olha que coisa maravilhosa, não tem nenhum remédio que faz isso, né? Então, aquela pessoa que medita, eles fizeram trabalhos, né? Com exames de imagem do cérebro daquelas pessoas, e eles mostraram que as pessoas que tinham esse hábito mantinham uma espessura do córtex, que é uma parte, né, do cérebro, maior do que as pessoas que não meditavam, tá? Então, tem exercícios muito simples que vocês podem buscar e que impactam, que são muito bons e que impactam muito na qualidade de vida, tá? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, tá? Até para vocês falarem para as pessoas mais jovens, às vezes até para as crianças, né? As crianças hoje estão tão agitadas, né? Com o computador, com o videogame, com o celular. Então, assim, elas, às vezes, né? Problemas respiratórios, crianças que não dormem. Então, assim, procura criar esse hábito na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Olha, gente, 5 minutinhos, a gente vai fazer um dia um exercício respiratório, um dia uma meditação com a chama de uma vela, que é a gente, né, meditar, olhando só, pensando naquela chama da vela. Então, assim, existem várias opções, tá? Então, procure incorporar esse hábito na vida de vocês, que é muito importante, muito saudável. Controlar as gorduras sanguíneas, né? O famoso colesterol, triglicérides. Isso é importante, gente, tá? Então, o colesterol ele é relacionado à aterosclerose, que leva a infarto, que leva ao AVC, o derrame, né? Que leva aos quadros demenciais, né? Então, assim, então é importante você controlar os níveis de colesterol e deixar na meta para você, tá? Então,
E as metas, elas podem variar de um paciente para o outro, tá? Então, se é um paciente que já teve um infarto agudo do miocárdio, ele é um paciente que precisa de metas de colesterol mais baixas, né? Se ele é um paciente, um idoso saudável, nunca teve nada, eu vou ter uma outra meta. Então, as metas de colesterol, de triglicéridos, elas podem modificar dependendo de que patologias, de que doenças tem aquela pessoa, tá? Não só a idosa, como, né, o adulto, tá? E hoje a gente tem visto um descontrole por conta da alimentação muito ruim, né? Dos níveis de colesterol, inclusive em crianças e adolescentes, tá? Então é importante você controlar os níveis de colesterol para ter um envelhecimento ativo. Aí as vitaminas, doutora Andréia, né? Eu tomo vitamina, não tomo vitamina. Então, assim, as vitaminas, elas devem vir da alimentação, tá? Nós vamos suplementar, em alguns casos, quando a gente vê que tem déficit daquela vitamina. Então, aquelas megadoses, exageros, né? Podem dar problema sim. Não é porque é vitamina que não dá nenhum problema, tá? Então, a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado. Pergunte para o seu médico, será que eu preciso tomar alguma vitamina? Né? Aí ele vai fazer as dosagens, ele vai ver o seu quadro clínico, tá? E vai ver se precisa, vai ver sua alimentação, né? E aí, às vezes, a gente pode suplementar ou não, né? Nem todo mundo precisa tomar vitamina, tá? E algumas pessoas precisam tomar vitamina, tá? Então, tomem cuidado, não aceitem qualquer vitamina em qualquer dose, né? Perguntem para o seu médico, tá? Não se esquecer dos oligoelementos, tá? Então, esses elementos, cobre, zinco, selênio, são elementos muito importantes, principalmente quando a gente vai envelhecendo, tá? E eles vêm de alimentos, basicamente, tá? Então, uma dieta rica, variada, rica em legumes, em cereais, em verduras e frutas, vai trazer esses elementos, tá? Então, tá aqui, né? O que é uma alimentação saudável? É uma alimentação com produtos frescos, menos industrializados possíveis, tá? Ricas em legumes, frutas e verduras, principalmente verduras de folha bem escura, brócolis, espinafre, couve, tá? Os cereais são muito importantes, principalmente para aqueles oligoelementos, para as fibras, tá? A carne branca de preferência, tá? Os temperos, né? A gente não deve usar aqueles temperos prontos, tá? A gente deve sim ter uma hortinha, né? Que é até uma atividade legal para a gente fazer de aliviar o estresse e de até de memória, né? Porque envolve o aprendizado de plantar alguma coisa, então de ter o nosso tempero, tá? E não usar esses industrializados, tá? O ovo que eu pus aqui, né? Que é um alimento muito rico para a população, para todo mundo, né? Mas para as pessoas idosas, tá? A gema do ovo tem muitos daqueles oligoelementos que nós falamos. É uma fonte de proteína muito boa, porque a pessoa, conforme ela vai envelhecendo, ela deixa de comer proteína quase, tá? E eles comem muito carboidrato, né? E aí vai perdendo muito músculo, que a gente chama de sarcopenia. Sarcopenia é a morte do músculo. Com o envelhecimento, a gente perde um pouquinho de músculo, é fisiológico, né? Mas se eu tenho uma dieta rica em proteína e se eu faço exercício, eu minimizo o tanto de músculo que eu vou perdendo com o envelhecimento, tá? Então, o ovo é sim um alimento legal para a população, tá? Doce, fruta, os doces em excesso, né, gente? Não é que nunca vai poder comer um chocolatinho, não é isso. Mas os doces em excesso, eles fazem mal, né? Porque vem muito açúcar, tá? Então, as melhores sobremesas são as frutas mesmo, né? A carne vermelha que eu falei, a gente deve diminuir,
né? Comer 2 vezes por semana e o restante comer carne branca, peixe ou frango, tá? E não deixar de lado a nossa comida típica, que é o arroz, feijão, são alimentos saudáveis e são alimentos, arroz, feijão, verdura, bife, né? Muito bom para o paciente idoso, tá? Porque tem uma proporção de carboidrato, de proteína, de gorduras bem equilibrada, né? E então é um alimento saudável, sim. Tá? E o paciente idoso, conforme vai passando, ele vai deixando de comer isso aqui e vai ficando mais no arroz, no pão, no macarrão, né? E aí fica com muito carboidrato e pouca proteína, tá? Então, cuidem da alimentação. Evite frituras, esses produtos industrializados, né? Queijos muito gordurosos, carne muito gordurosas, vísceras, tá? Isso aí tem muita gordura e aí não é legal, né? Água. O idoso, a pessoa conforme vai envelhecendo, ela fica com o centro da sede desregulado, tá? Então, por que às vezes um idoso tem uma diarreia, por exemplo, e debilita muito? Porque ele já é limítrofe para a hidratação. Ele tem o centro da sede desregulado, então às vezes ele não sente sede, tá? Quando ele vai sentir sede é porque já está desidratado. Então, o hábito é, independente de sede, ingerir 1,5 litro de água, né? Todos os dias, tá? Esse é um hábito. Todo mundo hoje, às vezes, bebe pouca água, né? Então, a gente deve ter, sim, uma garrafinha que anda com a gente e toda hora a gente criar o hábito de beber água, tá? O aparelho digestivo do paciente idoso precisa muito da água. Tá? Muito da água e muito das fibras. A obstipação crônica, né? O intestino muito devagar para funcionar uma coisa muito prevalente na população idosa. E às vezes você orientando o aumento da ingesta de líquido, principalmente água mesmo, né? O aumento das frutas, das fibras, colocar uma quantidade boa de fibra todo dia já melhora muito. Tá? E isso, então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento na alimentação do paciente idoso, tá? Comer, sim, os alimentos ricos em fibra, que eu falei, a gente precisa de 25 a 35 gramas por dia de fibras, tá? Então, lembrar que os grãos integrais, o centeio, a aveia, germe de trigo, feijão, verdura e algumas frutas têm bastante fibra. Tá? Maçã, manga, então essas frutas podem ser incorporadas no dia a dia das pessoas para aumentar a quantidade de fibra. Tá? As verduras de folha bem escura são muito interessantes, então misturem um pouco. O alface é legal, mas não adianta comer só alface, tá? Tem que comer couve, agrião, brócolis, espinafre, almeirão, chicória, enfim, tá? E uma coisa muito importante é não abusar do sal, né? Então, a gente não deve abusar do sal, não deve ter saleiro na mesa para ficar colocando, tá? O sal é aquele pouquinho que a gente põe na comida e os outros temperos é que vão dar mais sabor, né? O alho, uma cebola, uma salsinha. Então, esses enriquecem o sabor sem abusar do sal. Conforme a gente vai envelhecendo, o que acontece? A gente vai perdendo um pouco da papila gustativa, né? Então a gente sente sim um pouco menos o paladar, o gosto das coisas. Isso é uma coisa comum de acontecer. Então a gente tem que ficar atento para isso, porque como a população idosa perde um pouco o paladar, eles tendem a pôr muito sal para sentir o gosto da comida. Tá? Então não deve acontecer isso, a gente deve ter pouco sal, prestar atenção e enriquecer o sabor com esses outros temperos e não usar tempero pronto, industrializado, tá? Faz o seu tempero em casa. Uma coisa que impacta muito na qualidade de envelhecimento é o uso abusivo de remédio, tá? Então, e principalmente de remédios sem a supervisão, sem a orientação médica, tá? Então, o vizinho toma esse remédio, eu pego.
Eu vou ali na farmácia, o farmacêutico me dá um remédio, eu tomo, tá? Então, gente, isso é um perigo, né? A polifarmácia, ela está correlacionada com um envelhecimento negativo, né? Quanto mais remédio, pior, tá? Então, tome muito cuidado com o uso abusivo e inadequado. Eu não estou falando aqui que não é para tomar remédio, né? Lógico, tem pessoas que precisam de uma quantidade maior de comprimidos, mas eu preciso que esses remédios sejam vistos e revisados. Toda vez que você vai ao médico, você precisa levar a lista dos seus remédios, tá? Não adianta chegar para consultar sem a lista dos remédios que toma. Por quê? Porque às vezes, o que a gente vê muito no consultório? Paciente tomando 2 anti-inflamatórios, né? 2 remédios para o diabetes, por exemplo, 2 remédios para o colesterol. Por quê? Porque foi no médico, não levou a lista, o médico não avaliou o que o paciente tomava, só prescreveu mais um. E assim vai aumentando a lista e vai criando uma cascata que a gente chama iatrogênica, né? Ou seja, a reação adversa ao remédio ela é um problema na geriatria. Tanto é que o geriatra, quando ele vai fazer uma consulta, a primeira coisa que ele faz é a revisão de todos os remédios. O que o senhor toma? Ah, eu tomo isso, isso e isso. Por quê? Porque o sintoma que ele vem para consulta, comumente, pode ser um efeito colateral de um remédio que ele está tomando, tá? E se eu não sei o que ele está tomando de uma forma certinha, eu dou um remédio para aquilo, então eu dou um remédio para apagar o fogo do outro remédio, né? Para apagar o problema que o outro remédio está causando. E isso aí vai virando um ciclo vicioso, tá? E muitos sintomas podem ser relacionados a efeitos adversos de medicamentos, tá? Tontura, tremor, né? Quedas, né? Alteração de memória. Então, isso é muito importante. Então, esse conceito de polifarmácia, que é o uso de vários medicamentos, né? Deve ser sempre cuidado com o profissional de saúde, tá? Muito cuidado mesmo. E lembrar que o paciente idoso, ele tem, por conta das repercussões do envelhecimento, alguns cuidados quando a gente vai prescrever. Tem remédio que a gente precisa diminuir a dose, né? Tem remédio que o idoso não pode tomar, por conta de alterações que vão ficar mais acentuadas do envelhecimento, né? Por exemplo, se o paciente tem uma queixa de memória e eu dou um remédio que tem um efeito que a gente chama anticolinérgico, tá? Eu posso piorar a alteração da memória. Se o paciente tem uma queixa de tontura, por exemplo, né? E eu não avalio direito e eu dou um remédio diurético, por exemplo, às vezes ele pode piorar a tontura, tá? Então, cuidem da medicação, sejam responsáveis com os remédios que vocês tomam, tá? Isso é muito importante. Controlar o açúcar, o diabetes, né? O paciente idoso tem muito medo do diabetes, né? Que bom, né? Porque a gente tem que ter medo dele mesmo. O diabetes é uma das doenças que mais causa envelhecimento precoce, né? E o diabetes, ela compromete todos os órgãos. Ela afeta o cérebro, o olho, o rim, o coração, a circulação periférica, os nervos da perna, tá? Então, ela é uma doença que deve ser, assim, muito bem tratada, né? E o paciente precisa entender que ele é diabético e controlar a sua doença, né? Então, diabetes maior ou igual a 126 miligramas a glicemia de jejum, o paciente em mais de uma medida é diabético, né? O pré-diabetes, que a gente chama, né, o intolerante à glicose, ou a disglicemia, que a gente chama, é aquele paciente que está ali na corda bamba, está entre 100 e 125, tá? Então, se esse paciente não mudar o estilo de vida, não cuidar do que ele come, ele vai cair para o lado do diabetes, é só uma questão de tempo, e pouco tempo, tá? E sem diabetes, é o 99 para baixo, tá? Então, é muito importante que vocês mantenham as taxas da glicose dentro da faixa normal. Isso impacta muito no envelhecimento.
né? Eu sempre falo para os pacientes assim, vocês já viram calda de pudim? Não tem quando a gente faz o pudim, aí faz aquela calda caramelada, né? Que põe no pudim? O açúcar, o diabetes, ele faz aquela calda dentro do seu organismo, tá? Em volta das suas proteínas, dos seus órgãos, né? E isso aí faz muito mal para a função daquele órgão. Então, cuidem muito do diabetes. Bebidas alcoólicas, o etilismo é uma coisa que impacta de forma negativa para o envelhecimento e para o envelhecimento ativo, causa um transtorno não só físico como social, afasta as pessoas de você, da pessoa que bebe, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Não passem de um copo de cerveja ou de uma taça de vinho tinto seco. Isso é o que a gente pode usar de vez em quando, tá? Mas que isso não é para usar, tá? Outras coisas que são muito importantes para o envelhecimento ativo, né? Cuidado com as regras, né? A gente deve viver em sociedade, deve respeitar, mas a gente tem que ter uma liberdade, fazer o que a gente gosta, tá? Ter um hobby, isso é muito importante, né? Ter um tempo para você desempenhar uma coisa que te traz paz, que te traz alegria, que te dá conforto, né? Então, se é viajar, se é escutar uma música, é isso, se é... Bom, enfim, existem várias coisas, né? Mas é muito importante que vocês tenham isso. Isso serve de uma válvula de escape para aqueles problemas, para aquele estresse, tá? Então, mantenham isso ao longo de toda a vida de vocês. Fuja do isolamento social. Quanto mais a gente fica dentro de casa, fechado, sem conversar com os outros, né? Mais eu vou causando um problema de comunicação, menos eu vou usando meu cérebro, menos eu vou tendo que me preparar para falar. Isso é uma coisa que pode levar, sim, a um processo mais tardiamente de depressão e de um quadro demencial, né? Sol é importante, tome sol, né? Então, 15, 20 minutinhos todo dia, né? Sair de casa, mesmo que não seja assim, às vezes, aquele sol, né? Mas assim, um sol da manhã, um sol de fim de tarde, tá? E a luz solar, o ambiente iluminado pela luz solar e não por essa luz da energia, né? De lâmpada, ele regula no cérebro a substância que chama melatonina, que é o hormônio do sono, né? Então, se expor à luz solar, né, a um ambiente iluminado pela luz solar, controla mais o sono, tá? Então, às vezes a gente tem distúrbio, não durmo à noite, então experimenta ficar um pouco no sol, experimenta ficar horas do dia num ambiente iluminado por sol, isso ajuda muito, né? Em relação à sexualidade, isso é muito importante, né? Hoje a gente precisa debater, como a gente tem muitas pessoas na terceira idade e muitas pessoas saudáveis, e hoje existem muitos medicamentos que potencializaram, né, a capacidade de manter uma atividade sexual por mais tempo. A gente precisa discutir com o nosso paciente isso, né? E até proteger os nossos pacientes que mantêm uma vida sexual na terceira idade. Então, existe muito preconceito, né? Muito preconceito, às vezes, do próprio paciente. Então, a gente precisa discutir, alertar, orientar, né? Em relação à sexualidade, que é, sim, muito importante exercitá-la e que contribui, sim, para o envelhecimento ativo, tá? Ter um médico de confiança é uma outra coisa que impacta no envelhecimento ativo, tá? Lógico, às vezes não precisa ser um geriatra, nem todo mundo tem um geriatra disponível, né? Mas um médico que seja o seu médico, né? Aquele que conhece você, que sabe quem é a Dona Maria, que é hipertensa, que é diabética, que mora com a filha, né? Que gosta de costurar, que gosta de dançar, que toma tais remédios. Então, o médico, ele vai conhecendo você.
Se você fica rodando em muito médico, né? É aquilo, né? Quem tem um, quem tem dois tem meio, quem tem três ou mais não tem nenhum médico, né? Ninguém assume aquele paciente. E o paciente, conforme ele vai envelhecendo, por conta de todas essas questões que eu falei previamente, ele precisa de alguém que assuma, que saiba os remédios, que saiba as doenças, né? E que seja muito atento, porque o paciente idoso, ele às vezes tem manifestações atípicas de doença. Então, por exemplo, o paciente idoso com uma infecção urinária, às vezes ele não tem dor para urinar, a urina não muda tanto, ele pode ter só uma apatia, não quer comer, né? Um paciente que está depressivo, às vezes ele não fica chorando, triste, às vezes ele tem só dor no corpo todo, não dorme, tá? Então, assim, as manifestações, elas vão ficando atípicas conforme o paciente vai ficando mais velho, tá? E o médico que atende, o profissional de saúde que atende essa população, tem que ficar atento para isso, senão ele come bola no diagnóstico, né? Por quê? Porque ele não pensa que aquela manifestação pode ser por conta de um quadro infeccioso, pode ser por conta de um remédio novo que ele começou a tomar, tá? Então, isso é muito importante. E conforme o seu médico vai conhecendo você, mais chance dele acertar, né? Se todo dia se troca de médico, né? É mais difícil pra gente, pro médico acertar. Por quê? Porque o idoso, ele é complexo, né? Ele tem uma série de coisas que precisa abordar numa consulta só, tá? Então, isso é muito importante. Se vocês conseguirem, eu sei que às vezes a gente não dá para fazer isso, o médico troca, enfim. Mas se nós conseguirmos que esse paciente seja atendido mais frequentemente por um médico só, é melhor, tá? Outra coisa muito importante é o cuidado com a visão e com a audição das pessoas, tá? Sabia que agora saiu um trabalho já há algum tempo que mostrou que as pessoas que não corrigem o déficit auditivo, né? Tem um problema de audição, não corrige. Fica anos sem ouvir bem. Esses pacientes têm mais chances de ter doença de Alzheimer, né? E as outras demências, né? Então, gente, é importante otimizar o cuidado do idoso com a visão e a audição. Não é para ficar sem ouvir porque é velho, não é para ficar sem enxergar porque está velho. É para otimizar, é para pôr óculos, é para pôr aparelho auditivo, tá? Isso vai facilitar a vida do paciente, vai proporcionar um convívio social, porque o paciente não ouve bem, ele não vai no grupo, ele não vai na igreja, né? Porque ele não escuta nada, tá? Então isso limita, e aí vai trazendo todas as repercussões do isolamento social desse paciente, tá? Então faz parte da consulta do clínico geral perguntar para o idoso: o senhor está enxergando bem? O senhor está ouvindo bem? Né? Isso é uma coisa importante, muito importante, tá? Vacinação. Não é só criança que tem que ter cartão de vacina, que tem que ter calendário de vacinação, tá? O paciente idoso, ele começa a ter problemas infecciosos quando vai ficando mais velho, né? Volta a ter também, não é só doença crônica degenerativa, é sim, o principal é hipertensão, diabetes, né, infarto e tal, mas o paciente idoso, ele começa a ter uma maior prevalência e incidência de pneumonia, tá? Herpes zoster, né? Então, que são doenças infecciosas. Então, eu preciso me atentar se esse paciente vacinou de gripe, da pneumonia, do tétano, né? E até do herpes zoster, né? Que a gente, infelizmente, não tem na rede pública, mas tem na rede privada, né? Agora, da pneumonia, a pneumo 23, a gente tem, desde que a gente faça uma carta, explique a condição do paciente, ele pode sim vacinar com a pneumo 23, que é uma das vacinas da pneumonia. Então, atente-se para o calendário vacinal do seu paciente, manda trazer a carteirinha, vê se está faltando alguma vacina, oriente da importância da vacinação, tá? Não é porque às vezes toma vacina da gripe que não vai ter gripe, mas vai ter um quadro menos grave,
né? Tomou a vacina da pneumonia, a gente sabe que a vacina da pneumonia protege contra as formas graves de pneumonia, né? E uma pneumonia num paciente idoso é diferente de uma pneumonia num paciente quando ele tem 15 anos, né? Tem 15, 20 anos, 30 anos, tem uma pneumonia, uma semana, 10 dias depois tá bom. O paciente idoso não, né? Se ele tem, então as doenças, elas demoram mais para restabelecer. Então, quanto mais a gente prevenir, melhor. Tá? Quedas, tá? Quedas é um outro problema muito importante do paciente idoso. Sabia que 30% dos idosos caem pelo menos uma vez no ano? 30% dos idosos é muita coisa. 70% das quedas acontecem em casa, não é na rua, né? E 5 a 10% das quedas causam ferimentos graves, fratura, hematoma subdural na cabeça, né? Então, a gente precisa proteger o ambiente desse paciente em casa, né? Não é só calçada boa, lógico, a gente precisa ter, né? Isso é responsabilidade dos governantes. Mas o seu ambiente da sua casa é a sua responsabilidade. Se você colocar tapete que escorrega, não coloca uma barra no banheiro, não deixa uma meia luz acesa à noite na hora que vai levantar, não usa um sapato adequado com um solado antiderrapante, né? Não tira o degrau, né? Não põe um corrimão, você está se expondo a uma das coisas que mais faz, que causa dependência no paciente idoso, que é a queda, tá? O paciente que caiu, ele fica com medo de andar, ele se isola, né? Às vezes tem pacientes que têm um quadro depressivo pós-queda importante, né? Então, ela é um dos grandes temas da geriatria, evitar quedas. Então, cuidem do ambiente do paciente idoso. Pensem, né, que ele pode cair e aí a gente vai contribuir para ele ter um envelhecimento melhor, sem queda, sem fratura, enfim. Tá? Então, existem várias recomendações, está tudo disponível de uma casa segura, né? Barra, né? 75 centímetros do chão, né? Pelo menos 60 centímetros de apoio aqui no banheiro, no box, né? Tira tapete, deixa uma meia luz acesa do quarto, isso é muito importante, né? Sabonete, sabe como que a gente põe sabonete do idoso? Pega uma meia fina, né? Aquelas meia fina que a mulher usa, coloca o sabonete de barra lá, amarra aqui no chuveiro. Para quê? Porque o sabonete não cai e o idoso vai abaixar e ele cai por conta do sabonete, tá? Então, assim, existem várias recomendações simples que podem melhorar o ambiente onde o idoso vive e que pode diminuir a chance dele cair, tá? O cérebro, muito importante, né? Exercitar não é só o corpo, o cérebro também precisa de exercício, tá? Então, tenha o hábito de exercitar, de fazer uma leitura, de ver um filme diferente, de escrever, de jogar, de fazer palavra cruzada, de aprender uma música, de aprender uma língua, de participar de um grupo, enfim, existem inúmeras maneiras, tá? O que nós não podemos é ficar sem exercitar a mente. Porque o cérebro que não exercita, ele atrofia, né? E aí a gente vai ter algumas consequências importantes. Preencha o seu tempo ocioso, tá? Principalmente aqueles pacientes idosos mais jovens que acabaram de aposentar, né? Muito problema no pós-aposentadoria, né? Então as pessoas esperam tanto para aposentar, né? E aí depois ficam depressivas no pós-aposentadoria. Tá? Então, prestem atenção, planejem alguma coisa para fazer, né? Sejam engajadas em alguma atividade, né? Esse negócio de, agora não vou fazer mais nada, não tenho hora para acordar, não tenho hora para dormir, não tenho rotina, é balela, não funciona. Você aguenta fazer isso por 1 mês, 2 meses e depois a gente precisa de alguma coisa, certo? Então, muita atenção para a ociosidade. Não deixem as pessoas ociosas. Precisa sim fazer alguma coisa,
Então, que eu estava falando da ociosidade, né? Da aposentadoria, a gente precisa pensar com essa população o que nós vamos fazer depois dessa aposentadoria. E cada vez mais a gente vai ter que pensar em postergar essa aposentadoria, né? Pensem nisso, isso vai ser um caminho sem volta, né? Mas é muito importante, então, que a gente tenha algo para fazer, e isso envolve um planejamento financeiro, né? Porque se a gente não se preparou para envelhecer do ponto de vista econômico, isso fica muito difícil também. Então, faz parte do envelhecimento ativo a gente se planejar desde da idade mais jovem na questão financeira também, tá? Bom, então era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Eu trouxe esse slide de conclusão que nós estamos sim programados para viver 100 anos ou até mais, tá? E que é difícil chegar lá de um jeito bom, com qualidade, mas não é impossível, tá? E isso envolve o planejamento de vocês desde uma idade muito anterior aos 60 anos, né? E que o segredo mesmo é fazer exercício, trabalhar, se cuidar, ter uma alimentação saudável, cuidar das suas doenças crônicas e se possível, postergar o aparecimento dessas doenças, né? É isso que vai fazer a diferença no envelhecimento de vocês, não é nenhuma outra coisa, tá? Então, quero agradecer. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está disponível, tá bom? Muito obrigada.